Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Estou eu aqui de novo. Falo que eu vou gravar logo e nunca gravo, né? Mas estou aqui agora. Então, um assunto que eu venho trazer hoje é algo que eu tenho pensado bastante, né? Semana passada encontrei algumas pessoas e é muito interessante essa questão de espiritualidade, né? Porque parece que quanto mais a gente começa a se aprofundar em certos conhecimentos, em certos estudos, parece que algumas pessoas X aparecem no nosso caminho, né? Eu gosto muito da espiritualidade num modo geral. Gosto muito da Umbanda, sou candomblessista assídua hoje, né? Mas já fui umbandista assídua. A única coisa que eu nunca frequentei foi o kardecismo. Então, assim, eu nunca fui espírita, frequentadora do kardecismo, da mesa branca. Mas é uma coisa que eu também me interesso, também acho muito interessante. Algumas coisas, assim, que o kardecismo. Não são todos, tá? Eu converso com bastante gente do kardecismo, tenho irmãos de santo que eram kardecistas, saíram e foram para Umbanda, saíram e foram para o Candomblé. E a gente conversa bastante a respeito, né? Ainda ouço hoje alguns kardecistas falando que ainda existe um certo preconceito, né, do kardecismo com a Umbanda e com o Candomblé. E também ouço muitos kardecistas falando assim, o meu centro tá meio que assim, às vezes puxando algumas coisinhas da Umbanda, faz atendimento com algumas entidades, com alguns guias, né? Então, assim, num modo geral, o que, na minha opinião, eu acho, eu vejo, as religiões, né, de espiritualistas, tá, gente? Que a gente que lida com espírito. Elas, de uma certa forma, elas estão, assim, um pouco unidas, digamos assim. Uma precisa da outra, como nós uns precisamos dos outros, né? Eu falo até por experiência própria, porque eu já vi casos de pessoas que fizeram tratamento de síndrome do pânico, por exemplo, no kardecismo e se curaram, ficaram muito bem. Já vi pessoas que começaram o tratamento no kardecismo, ficaram muito bem, mas procuraram a Umbanda, potencializaram esse tratamento. Como já vi muitas pessoas da Umbanda, umbandistas, que faziam trabalhos, tinham esse tratamento pelos guias da Umbanda, mas precisaram dar um plus aí na solução do problema, não indo frequentar, procurando o candomblé. Então, assim, jogou búzios, precisava de ebó, precisava de bori, precisava de um plus, né? Não sei dizer para vocês assim, precisava de algo mais pesado, de algo mais forte. Não, eu acho que não tem essa de mais pesado, mais forte, mais perigoso, mais calmo. Eu acho que não existe isso. Eu acho que são todas forças da natureza, são todas forças universais, né? E cada uma trabalha na sua linha, cada uma trabalha da sua forma, e eu acho que no frigir dos ovos, juntando tudo ali, você tem um belo de um tratamento, um belo de um apoio, né, espiritual. E tem uma coisa aí que eu acho também muito importante ressaltar. Não adianta você ir no kardecismo, na Umbanda, no candomblé, no budismo, no Sechonoye, onde quer que seja, onde quer que você vá. Se você não vá de coração, se você não vá acreditando que aquilo realmente vai dar certo, que você vai se curar, ou que você vai resolver o seu problema, você tem que ir acreditando. Na igreja católica, na igreja evangélica, eu acho que você tem que acreditar naquilo que você procura. Então, acho que tudo isso tem a ver. Mas o que eu vou resgatar aí o assunto que antes que eu me perca, né? Eu só quis dar uma ilustrada antes. E eu falando que eu tenho esse interesse, eu procuro, eu gosto, né? Eu estava assistindo um podcast sobre o espiritismo kardecista, falando sobre colônias espirituais que existem em vários lugares do mundo e tem aqui no Brasil, né? E não sabia,
e descobri que tem uma colônia, uma das colônias daqui é lá no Perseverança, que é o maior centro espírita do mundo, né? Ele tem 5.000 trabalhadores, eu fiquei sabendo disso por uma prima minha, assim, que frequenta lá já há muitos anos, é uma estudiosa, uma trabalhadora, assim, sem qualquer sombra de dúvida, excelente. Então, assim, esse tipo de coisa também me chama bastante atenção, eu gosto bastante. E a gente conversando sobre várias coisas, eu falei, né? É engraçado como às vezes a gente começa se aproximar de pessoas que pensam da mesma forma que a gente, que têm a mesma linha de raciocínio e de pensamento. E esse fim de semana também, conversando com outras pessoas, a gente percebe que, assim, quanto mais a gente começa a se interessar por certos assuntos e por certos cuidados, né, como eu fui chamada, assim, vamos dizer que eu fui chamada para isso, para eu não demorar mais com o cuidado. E principalmente com o cuidado das mulheres, né? Eu falei, eu sei que a minha missão é de cuidar de pessoas, mas ficou muito claro para mim essa sexta-feira que eu preciso cuidar de pessoas, mas em especial de mulheres, né? Porque eu sinto essa ancestralidade muito forte em mim, essa coisa da potência feminina, né? E me foi falado isso, você precisa reunir o máximo de mulheres possível para trabalhar essas mulheres, tanto espiritualmente como no modo de terapia mesmo, sabe? E é muito legal porque a gente vai se aproximando de pessoas que a gente não imaginava, não pensava em se aproximar, e as pessoas percebem isso, sentem isso, porque as pessoas comentam comigo, né? Nossa, eu tô gostando tanto de ver as suas postagens, os seus vídeos, os seus stories, como você está espiritualizada, como você está... Então, assim, é sinal que toda essa busca que eu tenho feito, todo esse estudo, toda essa... Eu confesso que eu estou devagar, mas eu tô vendo que realmente é isso, é esse o caminho, né? E a gente começa a perceber que, assim, tantas picuinhas, tantas... brigas por coisas assim, sem motivo, sem... eu não sei nem explicar pra vocês, assim, o que eu quero dizer. A gente começa a perceber que tem certas coisas que não fazem nem sentido na vida mais. Sabe? É picuinha mesmo, certas picuinhas, certas diferenças, né? As pessoas às vezes se preocupam tanto com esse tipo de coisa e esquecem que tem coisas tão mais importantes pra gente se preocupar, pra gente fazer, pra gente agir, né? E eu tenho pensado muito nisso. Teve um dia que eu tava na estrada, a gente tava chegando lá em Embu e eu comentei com o Sandro. Eu falei assim, às vezes me assusta um pouco essa questão de eu gostar muito, eu sou muito curiosa. Então, de eu gostar muito de estudar, de ir atrás, de me interessar por certos assuntos. E eu nunca me esqueço que isso começou bem lá atrás, né? Antes da pandemia, com um vídeo de um físico que eu assisti. E o que mais me chamou a atenção é que ele é físico e espiritualista. E eu tenho uma grande amiga, né, minha best, que ela é física. E eu achei muito interessante na época porque eu mandei pra ela, porque ela também é. E aí eu falei, dá uma olhada nesse vídeo. É uma coisa assim muito doida, sabe? Se a pessoa assim nunca viu nada sobre o assunto, a pessoa vai falar pra mim, como algumas pessoas falaram, você tá doida, você é maluca, você acredita nisso daí? Então assim, às vezes eu percebo que as pessoas não entenderam a essência, né, daquilo tudo. E de lá pra cá, isso foi ficando cada vez mais forte, foi ramificando pra várias outras coisas. E eu vejo como é importante, né? Como eu tô deixando de me preocupar com certas futilidades, com certos assuntos assim que eu olho e falo, meu Deus. E eu falei isso, comentei isso com ele no carro. Eu falei, sabe, às vezes é até ruim quando a gente começa a se interessar demais por certos assuntos, porque a gente começa a se desligar de outras coisas, mas isso é muito bom. Só que a gente começa a entrar também num campo um pouco perigoso, porque a gente começa a julgar certas coisas que você fala, meu Deus, essa pessoa precisa se curar, ela precisa se tratar, porque ela tá enxergando coisas tão sem sentido real pra nossa vida, né? Tá sendo assim tão, tipo, tá usando um cabresto, só tá enxergando ali. E a gente tem que ter uma visão um pouco mais sistêmica da coisa, sabe? Abranger um pouco, abrir um pouco mais nossa visão
nossa mente. E a coisa mais importante de tudo isso, só para finalizar, a gente tem que parar de achar que aquilo que a gente sabe, porque a gente aprendeu, mas a gente também não procurou evoluir e aprender mais, aquilo não é a nossa verdade absoluta. Eu posso falar hoje com todas as letras. Eu já pensei de uma forma, já mudei meu pensamento, já falei isso aqui em alguns vídeos. Não tenho vergonha nenhuma de mudar meu pensamento, de pensar diferente, porque isso significa que eu estou em constante aprendizado e constante evolução. Quando você acredita naquilo piamente, eu lá de novo com a síndrome de Gabriela. Não é assim, porque é assim, ou eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, eu aprendi dessa forma e de outra forma é errado. Então, desculpa, meu amigo, mas você tá no caminho muito errado. Então, assim, a gente tem que abrir, expandir a nossa mente. O máximo que a gente puder aprender, o máximo que a gente puder agregar, né? O pai Pisanareia, que era o caboclo-chefe da casa que eu frequentava, falava: a única coisa que a gente pode ter, assim, em excesso e não ocupa espaço é o conhecimento, né? Então, eu nessa reforma íntima aí desses já 4 anos na minha vida, eu tenho procurado o quê? Mudar um pouco o meu pensamento com relação a algumas coisas que eu acreditava piamente que eram daquela forma, mas eu vejo que talvez não possam ser diferentes. E julgar menos, né? Aprender mais, ter uma visão, como eu falei, sistêmica, mais ampla, mais aberta, né? Não vou dizer que assim, aquilo é diferente, então também vou tomar tudo pra mim. Não. Tem certas coisas que eu aprendo e vejo que são diferentes e tudo mais, mas que talvez não sirvam pra mim especialmente. Então, o recado que fica é esse. Vamos abrir a nossa mente, né? Vamos expandir aí os nossos horizontes e os nossos aprendizados, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Nem me apresentei no começo para quem tá chegando aqui hoje. Eu sou a Keila Barca, taróloga, jogo tarô, sou reikiana, faço benzimento, jogo búzios, faço trabalhos, rituais, e o que precisar para ajudar o próximo e para ajudar você a melhorar a sua vida, seu autoconhecimento. Então, no que precisar, estaremos aqui, sempre prontos para ajudar, não importa quem. Um grande beijo e fiquem com a deusa nessa semana maravilhosa.